Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 9 de outubro de 2024, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no Salmos 94, a partir do verso 12, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dar descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio, pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui o salmista, esse salmo é um salmo longo, vai até o verso 23, mas o que o Espírito Santo quer trazer para nós nessa noite está bem pautado a partir do verso 12. Ele diz: bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes. O que é a repreensão? Para percebermos essa palavra, temos que entender o que é repreensão. Quando nós repreendemos um filho, é porque ele fez alguma coisa que não agradou os pais, não agradou os professores, não agradou a sociedade. Então ele foi repreendido. Quando somos repreendidos por Deus, nós somos tratados por Deus. E repreensão fala de um castigo, de uma sanção ou de uma contrariedade, porque quando nos repreendem, nós recebemos uma palavra contrária àquilo que a gente fez. Não gostei dessa roupa, não vai sair assim. Coloque uma outra roupa, uma mãe repreendendo seu filho. A Bíblia diz que o homem a quem Deus repreende é bem-aventurado. Quando falamos da repreensão de Deus, é quando Deus ele permite certas coisas acontecerem na nossa vida, certas coisas menos boas, momentos difíceis, momentos de tribulação, lembrando que a palavra diz que é o próprio Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Senhor Jesus precisava passar por esse processo para ser aprovado para o ministério. Foi logo após o seu batismo. Então, quando Deus ele quer tratar conosco, quando Deus quer nos moldar, nos capacitar, quer nos levar para uma dimensão mais alta, muitas das vezes ele nos dá um trato, uma repreensão. Às vezes estamos aí para a direção contrária. Às vezes estamos aí por caminhos que não agradam a Ele. Então Ele precisa nos paralisar por um tempo, nos chamar a atenção. A palavra do Senhor diz no livro do Apocalipse que Ele exige muito daqueles que Ele ama. O exemplo disso é o Senhor Jesus, que para salvar a humanidade teve que ter uma morte dolorosa, uma morte de cruz. Então, quando estamos a passar por certos momentos difíceis, não é porque Deus não nos ama, não é porque Deus não quer o nosso bem. O trato de Deus, o cuidado de Deus, a repreensão de Deus é para algo maior e melhor lá na frente. É para que venha dar frutos. Ninguém é transformado no reino dos céus quando as coisas estão a mil maravilhas a todo vapor. O mecanismo que Deus usa para transformar a nossa vida, Ele é um oleiro, Ele pega o vaso de barro que representa a nossa vida, Ele tem que quebrar, tem que moldar e tem que refazer esse vaso. O trato de Deus é assim. Quando nós estamos em algum momento difícil, tribulação, batalhas, é um momento propício que Deus vê para tratar conosco.
porque nós estamos mais quebrantados, estamos mais sensíveis e porque a própria dor traz um amadurecimento. Todos nós podemos testemunhar que depois de grandes tempestades na vida, nós amadurecemos, nos tornamos pessoas diferentes. Ninguém amadurece sem sofrimento. Ninguém amadurece sem batalha. Não há vitória. Não há glória sem sacrifício. E a própria palavra diz que para que houvesse salvação era necessário derramamento de sangue. O Senhor Jesus derramou o seu sangue para que hoje a nossa alma estivesse livre, está livre. Foi necessário derramar sangue na cruz para a nossa libertação. Quando nós começamos a orar por algumas áreas da nossa vida, muitas das vezes Deus começa, na nossa impressão, Deus começa a trabalhar no fim, depois é que Ele vai para o princípio. Fim, meio e princípio, por quê? Porque as coisas tendem a piorar. Primeiro pioram, depende do caso, nem sempre é assim. Mas em muitos casos, primeiro piora, depois é que começa o processo, começa a vir a calmaria, começa a vir a quietude. O Senhor Jesus começa a acalmar a tempestade e depois a tempestade cessa para todo sempre. E é nesse momento que nós ficamos aflitos. É nesse momento que nós ficamos apavorados. É nesse momento que ficamos desesperados, achando que Deus, Ele nos esqueceu, não nos ama, não está do nosso lado, não ouve a nossa oração. Mas é necessário passar por esse processo. O filho pródigo, algumas coisas não estão explicitamente na Bíblia, mas pelo Espírito Santo nós recebemos a palavra. O filho pródigo vivia com seu pai, o seu pai era rico, eram 2 irmãos. A Bíblia não diz qual era o seu comportamento quando ele decidiu largar a casa do pai. Mas se um filho que vivia com o pai tinha posses, e do nada ele decide largar a casa do pai, isso nos leva a crer que havia antecedentes, que era um filho que estava na casa do pai e ele não estava satisfeito. Alguma coisa nele não estava bem. Talvez ele estava cansado. Ele queria viver uma vida que o pai não permitia. Talvez o pai era crente, não lhe deixava sair para beber, para fumar, para fazer as coisas erradas. Talvez ele não gostava de colaborar com os trabalhos de casa, os afazeres domésticos. Então ele estava cansado. Eu não quero mais ficar nesse lugar, eu estou cansado. Eu não quero mais viver nessa casa. E provavelmente nos últimos tempos ele tinha certos comportamentos negativos. E o pai se levantou em oração por ele. E o que é que aconteceu? A primeira manifestação da sua libertação foi contrária ao que o pai esperava. O filho rebelde decide sair de casa de vez. Como assim eu estou a orar para que ele seja livre e ele está a sair de casa? Parece que a oração está a surtir um efeito contrário, mas não. O trabalhar de Deus não é como a gente pensa muitas das vezes. Ele pode trabalhar de maneira
que a gente perceba, mas também Ele pode trabalhar de uma maneira que a gente não perceba. Porque Ele é Deus, Ele é inescrutável, Ele faz o que Ele acha melhor e como acha melhor. Então a saída do filho pródigo foi resposta de oração. Deus tratou com ele lá no mundo. Quando ele começou a padecer, quando ele começou a passar fome, quando ele começou a ser humilhado, ser chamado de mendigo, aí sim Deus quebrantou o coração dele e ele percebeu o quanto o pai dele era importante para ele. E ele voltou um filho espetacular. Deus tratou com ele no deserto. Muitos de nós estamos no processo de tratamento de Deus, só que nós queremos sair. Não estamos a aguentar a pressão, a luta, a tribulação. Queremos fugir. Jesus não fugiu do deserto, foi tentado, permaneceu. Nós também não podemos fugir. Porque depois desse sofrimento haverá resultado. Você nunca alcançará a terra prometida. Remanderebo, sem passar pelo deserto. Esse deserto é o trabalhar de Deus. Você precisa permanecer. Você precisa suportar os processos. E saiba que assim conforme aconteceu com o Senhor Jesus, quando você estiver no deserto cansado, o diabo vai aparecer para ti. Serás tentado pelo diabo a desistir, a fracassar, a procurar soluções mais fáceis, ilícitas, pecaminosas. Tudo isso vai acontecer, mas Deus não quer que você desista. Algumas pessoas não perceberam o trabalhar de Deus e querem desistir. Não, comecei a orar, está a piorar, eu vou parar. Não, faz parte do processo. Depois dessa piora, virá a restauração, você precisa permanecer. E verás a glória de Deus. Remande que rebo. Remande que rebo. Pai, nós te louvamos porque Tu és bom. Porque a Tua misericórdia ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, muito obrigada. Porque mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença. Nós podemos declarar, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Muito obrigada por essa palavra de sabedoria. Porque a Tua palavra, ela liberta. Muito obrigada, Deus, porque essa palavra abriu as nossas mentes. Ramanderebo, e trará libertação. Abriu as nossas mentes para perceber o Teu agir. Deus, nós queremos Te render honras e glórias e louvores. Pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, Pai. Seja louvado para todo sempre, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Senhor Jesus, que os nossos pensamentos estejam conectados com Teu Espírito Santo. Nós levamos a nossa mente cativa à obediência da Tua palavra, porque o Senhor vai falar conosco durante essa oração. E nós abrimos o nosso coração para ouvir a voz do Espírito. Tenha liberdade, Espírito Santo, para tocar os nossos corações, para falar aquilo que deseja o Teu coração. Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas falhas, que o Senhor perdoe as nossas iniquidades, porque nós somos falhos e pecadores, Pai. Mas Tu és um Deus que perdoa pecados. Tu és um Deus santo, poderoso, maravilhoso. Todo aquele que se arrepende
com o coração contrito e quebrantado, o Senhor perdoa. Pai, nós estamos aqui com o coração contrito e quebrantado, clamando, ó Deus, pela Tua misericórdia, Pai. Porque nós temos falhado, temos pecado contra Ti. Lava-nos, purifica-nos, santifica-nos com Teu precioso sangue. Senhor Jesus, perdoa o nosso agir, o nosso falar e o nosso pensar. Tudo aquilo, Pai, que temos feito que não agradou, não exaltou o Teu santo e bendito nome, que o sangue precioso de Jesus Cristo apague as nossas transgressões, apague as nossas iniquidades, Pai. Porque são os nossos pecados que nos afastam da Tua santa e bendita presença. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, visita-nos. Remande que rebonece a noite, ó Deus. E ministra, Pai, nos nossos corações. Coloca a convicção que só o Espírito Santo pode colocar. Que nós estamos no lugar certo. Porque nós estamos caminhando pelo caminho, pela verdade, pela vida que é Jesus. Nós estamos andando, estamos andando no caminho em direção à Nova Jerusalém. Se estamos obedecendo a Tua voz, se estamos obedecendo a Tua palavra, Deus, nós estamos no caminho certo. Mas o inimigo tem visitado as mentes e os corações para fazer o Teu povo desistir, fracassar, ser confundido, ser envergonhado. Deus, não permita que venhamos fracassar nessa caminhada. A Tua palavra diz que depois a alegria virá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Haverá alegria, haverá testemunho. Haverá livramento, Deus. Levanta-nos. Levanta-nos, ó Deus, e quebra essa vontade de desistir, de fracassar. Porque nós não podemos parar. Conforme diz o Teu Salmos, não morrerei, mas viverei para contemplar as bênçãos do Senhor. Deus tem bênçãos, Deus tem promessas para nós. Nós precisamos permanecer. Nós precisamos sobreviver. Porque só aquele que prevalecer receberá coroa de glória. O reino de Deus é tomado por esforço. Só aquele que se esforça vai alcançar a glória. Só aquele que se esforça vai alcançar a graça. Só aquele que se esforça verá a manifestação do poder de Deus. Ó Deus, faça uma limpeza na mente e no coração, removendo, arrancando os pensamentos malignos, os pensamentos satânicos, os pensamentos de fracassos, desistência. Para frente é o caminho. A palavra do Senhor diz: maldito é aquele que coloca a mão no arado, aquele que recua, aquele que olha para trás como a mulher de Ló que virou uma estátua de sal. Nós temos que continuar. Nós temos que prevalecer. Nós precisamos continuar a caminhada. Ó Deus, envergonha o nosso inimigo. Envergonha, ó Deus, o nosso adversário.
Remanderebo, aquele que tem lutado para impedir as promessas. Ó Deus, quebranta o nosso coração para que possamos aceitar a tua repreensão, o teu tratamento. Porque dói agora, mas haverá glória. Remanderebo, haverá glória. Haverá testemunho. Deus vai se manifestar. Deus, ele vai ser glorificado nas nossas vidas. Deus nunca nos desamparará. Deus nunca nos abandonará. Ele está contigo até a consumação dos séculos. Você não está perdido. Você não está confundido. Muitos vão dizer, desde que entrou na igreja, parece que a vida piorou. Remande, que rebo Deus trabalhando, deixa falarem. Deixa murmurarem. Remande, Deus, ele vai responder os teus inimigos, os teus adversários, aqueles que murmuram contra a tua vida. Quem responderá será Deus. Ele vai manifestar o seu poder e a sua glória. E ele vai mostrar que ele é Deus. Ramanderebo, ele mostrará que ele é Deus sobre todas as coisas. O impossível vai se tornar possível. Deus vai surpreender. Você precisa permanecer, você precisa continuar. Não murmure, não reclame e não queira sair desse deserto. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus permaneceu firme, resistiu o diabo e o diabo desapareceu. Os anjos depois o serviram. Os anjos vão te servir. Deus enviará os seus anjos para te servir, para trazer a tua bênção. Permaneça firme. Não desista, ainda que esteja pior, Deus é contigo. Ainda que pareça difícil, Deus é contigo. Ainda que pareça impossível, Deus é contigo. Deus é o teu auxílio, o teu socorro bem presente na hora da angústia. Receba essa palavra e seja renovado. Que Deus renove a tua fé. No poderoso nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar essa noite nas tuas mãos. Sê conosco, Deus. Livra-nos de todo mal, que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa para essa noite, ó Pai, seja quebrada, seja destruída. Cubra-nos com teu precioso sangue, Pai. E livra-nos do mal no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Amém.